Olá, uma boa noite a todos. Me chamo Paulo. Venho aqui hoje contar essa história que vivenciei com os meus amigos. Sou aqui do interior de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, de Encruzilhada do Sul. Nessa época, morávamos eu e meus pais e meus avós. E todo mundo sabe que aqui no interior, para lá um pouquinho de Cachoeira do Sul, morava para dentro, saía da avenida principal, da BR, entrava para uma rua de estrada de chão batido e andava mais de 20 quilômetros para dentro. E morro subia e morro descia, e era mata. Não tinha luz, poste de luz, e nem água encanada, era poço. Era poço cavado, e ali nós tirávamos nossa água, que saía geladinha. Coisa boa era essa época. Hoje não moro mais lá. Hoje estou com 65 anos e moro aqui em Porto Alegre. Mas que época boa! Hoje não moro mais no interior, mas o que eu vou contar aqui, vivenciei não somente eu como meu pai e meus amigos. Uma das práticas que mais gostávamos de fazer no interior era noites de lua cheia, caçar tatu. E quem é aqui do Rio Grande do Sul sabe, e já muitos já fizeram, e até aqui mesmo do canal. Mas nós estávamos enfesados em família, marcando para uma grande caçada. Caçava galinhola do mato, perdiz, tatu, aqueles bichos que saem no noturno, a gente saia para caçar eles, e no outro dia a gente preparava, no almoço, na janta. Então estava todo mundo enfesado quando saía para caçar ou pescar, era aquele fuzuê. Já fazia 3 semanas que chovia, afinco e não parava. Então agora que abriu o sol, esquentou, a noite veio, e aquela lua que brilhava, os bichos veio tudo para fora. E tava aquele rebuliço para lá e para cá. Meu pai já mandou chamar os 2 amigos dele, Tenório e seu Floriano, pra gente fazer essa caçada. Deixemos passar. Aquela semana chegou na sexta-feira, nós se juntemos tudo em nossa casa, bateu, era 10h30 da noite, e a gente foi pro campo. Lanterna, 2 lanternas, 3 cachorros de caça, eu, meu pai e mais o Floriano e o Tenório. E aquela lua que brilhava. Você sabe que para fora tem muitas histórias. E nós saímos aquela noite para aquela caçada, mas não imaginava que ia passar. Nem sonhava. Então nós estamos se deslocando para o local mais fechado, pegamos uma trilha, passava por dentro de uma sanga, mata fechada, um arvoredo por cima, aonde não entrava nem o brilho da lua. Tinha que passar com a lanterna e tinha que cuidar das caixas de abelha. Tinha muita criação de abelha. Os fazendeiros espalhavam porque a abelha se cultivava muito mel. E infelizmente hoje as abelhas estão em quase extinção. Mas naquela época, à noite, tu tinha que ter cuidado por onde tu andava para não topar com uma caixa de abelha. Mas... e assim a gente foi, conversando bem baixinho. Andamos mais uns 50 metros pra frente, daqui um pouco só vê aquele rebuliço do mato, e os cachorros atrás latindo, os 3 bravos, aquilo indo, os cachorros indo pro meio do mato, daqui um pouco os cachorros se sumiram. Eu falei pro pai, ué, cadê os cachorros? Só vi o latido dos cachorros longe que se ia, aquilo se embrenhando, daqui um pouco os cachorros se sumiram. Ficamos intrigados. O pai chamou Tenório e Floriano, disse, vocês vão para aquele lado, e nós vamos por aqui. E vamos ver onde é que foi parar esses cachorros. Se separamos, um foi para um lado, outro foi para o outro. Eles foram para o lado da sanga. E nós fomos para o lado, que onde foi a direção dos cachorros. Se encontrava alguma coisa, ficamos encucados com aquilo. E só se via longe, longe o latido do cachorro e nada. E nós fomos entrando na mata. E já era meia-noite passada e nada. Daqui um pouquinho ficou aquele silêncio.
ficou aquele silêncio. Daqui um pouco só escutamos um estouro de tiro. O pai olhou pra mim, vamos dar meia volta e vamos ver onde que tá Tenório e Floriano. Vocês pegaram alguma coisa, porque os cachorros até aqui nada. Não se ouvia nada. Os cachorros tinham sumido. E nem latido tinha. No que nós estamos voltando, nós escutamos um passo pesado. Parecia um búfalo. Alguma coisa no meio do mato. E aquilo pateava, nós olhávamos pro lado, se agachamos, ficamos olhando. Eu e meu pai. E não via nada. Não se via nada. Eu disse, que barulho é esse? Parece um cavalo troteando. E não via ninguém, não se via nada. Se levantamos devagarito e fomos indo. Agachado. Daqui um pouquinho, escutamos assobio. Uns assobio. De longe nós vimos Tenório e Floriano. E o que eles estão fazendo? Acenando para nós. Como se viesse correndo. E nós fomos caminhando até eles. Quando nós chegamos, eles se agacham aí. Vocês se agacharam. Tem uma baita de uma sombra preta lá atrás de vocês. A 10 metros de vocês tinha uma coisa ali. E só parou quando nos viu aqui. E nós não atiramos porque está na direção de vocês. Vamos embora daqui que tem alguma coisa ruim nesse mato. Quando nós viramos para trás para ver o que era, mas era um vasto de uma sombra preta. E os olhos brilhavam no escuro, vermelho. E os olhos brilhavam vermelho no escuro, coisa mais tinhosa. Mais tinhosa. Quando nós olhamos aquilo ali, Tenório disse, abaixa que eu vou tocar-lhe tiro. E grudou-lhe um tiro. Bem, carregou de novo e mais chumbo. Aquele troço, aquela coisa que deu um pulo pro lado, foi tão rápido. Seu gruvinando pro lado. Floriano era teimoso e disse, nós vamos atrás para ver o que bicho é esse. E pegou e matou os cachorros, um baita de um bicho, que nós não sabíamos o que era. Mas era uma criatura, nós nunca tínhamos visto aquilo. Mas aquilo não fazia barulho nenhum, não rosnava, não fazia nada. E os cachorros nem sinal. Os cachorros se sumiram num brenhado do mato. E aquela coisa, quando recebeu o chumbo, aquilo saiu no meio dos matos, correndo, uma velocidade muito rápida. E eu disse, pai, vamos embora, pai. O que nós vamos fazer aí? Tenório e o Floriano tão louco da cabeça, os cachorros se sumiram, vai saber que bicho é esse? E a nossa caçada vira uma dor de cabeça. O pai disse, não vamos embora sem os cachorros. O pai não queria perder os cachorros, nós estava encucado. Cadê os cachorros que não se ouvia um latido dos bichos? Eles sumiram no meio dos matos. E nós fomos no rastro dos cachorros, com muito cuidado. E quando nós estamos passando mais uns 50 metros para frente e nada, mais um fedorão no ar, um fedorão de podre, de carniça, sei lá o que era, uma coisa horrível. E eu senti uma coisa negativa, uma coisa maligna. E eu disse, pai, vamos embora daqui, pai. Eu tava me borrando nas calças, nunca tinha visto um troço daqueles ali. Aquela coisa que eu vi com os olhos brilhando no escuro, nos olhos vermelhos, era uma coisa diabólica. Mas os homens não tinham medo. Meu pai, Tenório, falou, não tinha medo, eles estavam acostumados a caçar à noite. Só que nunca tinha visto uma coisa daquelas ali. E a gente não sabia o que era, mas estava com medo. Vai que aquele bicho dá um pulo ali. No mínimo tinha matado os cachorros. E a gente foi indo. E aquela coisa a gente via de longe, rebolhava para um lado, se levantava e baixava. Se levantava e baixava e ia se enfiando pro meio do mato. Cada vez mais ia pro meio do mato. E nós ia acompanhando aquilo e se perdendo. Daqui um pouquinho meu pai olhou para Floriano e disse, olha, vamos voltar, porque isso não é desse mundo, isso é coisa sobrenatural, é uma coisa maligna. Nós já estamos há quanto tempo já nesse meio do mato, não encontramos cachorro? Mas o velho era teimoso, ele disse, eu não arredo o pé enquanto os cachorros não achar. Tenório e Floriano teimosos também. E quanto mais aquilo entrava, mais nós entrávamos pro mato. Nós já era quase 2 da manhã e nada. E nem caça nenhuma, e nem os cachorros, e cada vez nós estávamos entrando no meio do mato. E aquele fedorão nos rodeando cada vez mais. E fomos indo. Daqui um pouquinho, meu pai disse, parece que ouviu o latido do cachorro. E começou a assobiar. Chamar o nome dos cachorros. Assobiar e chamar o nome dos cachorros. Daqui um pouquinho veio um cachorro, era o Branquelo, todo machucado.
Mas os outros dois nem sinal. Nunca mais achamos os outros cachorros. Mas o que veio acompanhando aquele cachorro era a coisa de outro mundo. Quando meu pai pega o Branquelo nos braços, o bicho tá com um baita no rasgo, no lombo. O bicho vinha corcoviando assim, todo machucado, todo lanhado. E quando o Tenório dá um cutucão no meu pai, ele diz, olha lá atrás. Se levantou aquela baita bicho, aquela coisona que parecia um terneiro. Aquilo vinha assim, ele curcuviava. Diz que o lombo estranho, aquele bicho, andava gozado. Era estranho o jeito que aquilo andava, aquilo se mexia, e aquilo veio se tocando pro nosso lado. E um fedor de podre que parecia um inferno. Meu pai disse assim, Tiago, acho que eu vou me vingar desse satanás. Pegou a espingarda e começou a grudar tiro e Tenório e bala, e eu peguei a espingarda e tiro. Era 4 rifles danão do bicho, e aquele bicho vinha que vinha. Então meu pai olhou pra nós e disse, vamos largar daqui que esse bicho é uma coisa de outro mundo. O bicho não para levando tiro, o que era aquela coisa? Meu pai pegou o cachorro nos braços, estava todo machucado e começando a patear no meio dos matos, correndo, tropeçando, porque o mato é buraco para tudo que é lado, é cacuruto, coisa de cupim, e nós começamos a correr, que parecia tudo uns loucos desnorteados, e pateando no meio dos matos, só via aí, nós vimos o que era, o grunhido do bicho. Até então aquela coisa não dava um pio, nem rosnava, nem baforava, aquilo só pateava, mas aquele bicho, quando veio atrás de nós, meu Deus do céu, o pavor tomou conta da gente, porque a bala não pegava aquele bicho. O que era aquilo? Uma assombração, uma criatura, uma coisa diabólica. 2 cachorros ficaram para trás, e o meu cachorro estava todo de muli, todo rasgado. Começamos a correr que nem os desnorteados. O pai falou pro Tenório, não olha para trás, vamos que essa coisa aí vai nos pegar. E nós corremos que nem os loucos. Quando saímos, depois acho que de uns quase meia hora, correndo no meio dos matos, nós não aguentava mais de dor. Vamos se atirar na sanga. Tinha uma sanga, que é um riacho, que nós tinha pegado, o Tenório e o Floriano tinha pegado aquela estrada. E eu falei, pai, vamos se atirar no meio dessa sanga, que essa coisa aí vai nos pegar. Vamos se atirar e vamos nadar a correnteza abaixo. Mas foi tiro e queda. Quando meu pai disse, se atira, nós nos atiramos, meu pai abraçou o cachorro e descemos a correnteza embaixo, se fã. E se fome, aquele bicho veio até uma parte do riacho nos acompanhando, e aquilo depois sumiu no meio dos matos. Aí nós nos agarramos na beirada do barranco, ficamos até de manhã cedo. Quando clareou, nós saímos daquele riacho ali, meu Deus do céu, que frio, batendo o frio, uma tremedeira, o cachorro quase morrendo. E se largamos às pressas para casa, com os pés tudo cortados, machucados, caindo, tropeçando, aquela coisa. Chegando em casa, as mulheres estavam tudo preocupadas. O que aconteceu? Eles passaram a noite na rua. E aí nós contamos. Quando ela viu o cachorro, perguntou, cadê os outros cachorros? E ele disse, alguma coisa matou no mato. Aí passei para conversando com as mulheres, tomamos um banho, se arrumamos, saímos umas pingardas e saímos de novo. Aí juntamos mais uns 10. Saímos em busca da coisa para achar os cachorros. Mas só rastro de sangue e nem um pedaço dos bichos, nada. Só ficou aquele mato deitado, como se tivesse alguma coisa se rolado ali. E dormido. Rondamos aquilo tudo, não achamos mais nada. Caçamos mais algumas vezes, mas até hoje, nunca mais, nunca me esqueço. Saímos para fazer uma caçada e viramos quase uma janta de alguma coisa sobrenatural. Muitos dizem que era o tal do lobisomem, outros dizem que eram outras criaturas da mata, defensor da mata, vai saber o que é. Só sei de uma coisa, perdemos 2 cachorros bons de caça e quase viramos janta. Saímos para caçar e viramos a caça do caçador. E essa foi a minha história que vivenciei com o pai, Floriano e Tenório. Se for caçar à noite, cuidado, para não se deparar com alguma coisa no meio do mato. Uma boa noite a todos.